Queridos irmãos, manhã de Santo Sábado, estamos aqui mais uma vez para falar da Palavra de Deus. Hoje, dia 6 de junho de 2020, estamos aqui hoje eu, irmão Ivo, pastor Eugênio, irmão Diego nos ajudando na parte técnica, irmão Ivo hoje veio nos ajudar na leitura, eu estarei ajudando na parte de comunicação aqui e o pastor Eugênio estará passando para nós o estudo. Hoje estaremos falando sobre quem mudou a lei de Deus. Será que foi o homem que mudou a lei de Deus? Será que Jesus mudou a lei de Deus? São tantas perguntas que nos ficam, né? Mas o que nos cabe é ouvir o que a própria Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. Então, iniciamos essa escola bíblica em nome do Senhor Jesus. Convido o irmão Ivo para estar fazendo uma oração em nome de Jesus. Paz seja com todos. Vamos fazer a oração em nome de Jesus? Pai querido, Pai bendito, Pai maravilhoso, Senhor. Glórias a Ti, Deus. Que hoje, Senhor, nesse estudo, Senhor, a gente possa abranger todas as pessoas que estão necessitadas, Senhor, de buscar o reino verdadeiro, Senhor. Amém, Deus. Pai querido, Pai amado, abençoe os irmãos da semana de oração, irmão Márcio, irmão Heron e a família, irmão Márcio e a sua família também, Senhor. A todos os irmãos, Senhor. Ó Pai bendito, Pai maravilhoso, que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro, Senhor, para aquelas pessoas que estão necessitadas, Senhor, que têm fome e sede de salvação, Senhor. Glórias a Ti. Pai querido, Pai bendito, perdoe nossas falhas, Senhor, que a gente possa falar segundo o Seu querer, Senhor. Ó Pai bendito, Pai maravilhoso, Tu és o Deus vivo, o Deus eterno, Senhor, que tem protegido a todos do Brasil inteiro, da sua igreja, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, só temos que agradecer, Senhor, em um nome santo, bendito do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, não podemos deixar de compartilhar essa live, né? Então você que está aí na sua casa, compartilhe, chame os amigos, chame os familiares para estarmos participando dessa live. Também envie sua participação, que é muito importante para nós, ouvir o que o irmão pensa sobre isso, o que o irmão tem a dizer sobre isso. E você que nunca nos acompanhou, nós somos a Igreja de Deus em Colombo, eu sou o irmão Luiz, o irmão Ivo, como disse o pastor Eugênio, que estarão passando esse estudo para os irmãos. Pedimos também que os irmãos estejam enviando seu Pai seja convosco, para nós podermos falar aqui o nome dos irmãos que estão nos acompanhando, para que outros irmãos saibam que você também está assistindo. Amém? Então vamos ao momento dos avisos. Temos aqui o demonstre sua gratidão pelo sacrifício de Jesus. Então é um convite para você que quer fazer um desenho, que você quer tem um verso ou um poema para demonstrar a sua gratidão pelo pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então você pode estar enviando esse seu desenho ou seu verso para id7dia@gmail.com. Lembrando que o sétimo dia não tem acento, então repetindo, id7dia@gmail.com. Ou também pelo nosso WhatsApp, que é o 419-8400-0531, repetindo, 419-8400-0531. Lembrando também que esse WhatsApp vai estar aí na sua tela da sua TV ou do seu celular, sempre no rodapé ali. E também, irmãos, hoje nós temos ali um QR Code, que é o do nosso YouTube, para você que quer acompanhar os nossos estudos anteriores. Estivemos falando um pouco sobre o sábado, sobre Jesus e o sábado. Então, você que quer acompanhar, você que ainda não conhece o nosso YouTube, também está ali o QR Code para você estar participando. Também temos aqui nos avisos as lives que estarão acontecendo hoje. Temos aqui às 15 horas, Hora da Criança. Você, pai, você, mãe, traga a sua criança para estar assistindo. Você, tio e tia também, você, avô e avó, traga a sua criança para estar acompanhando esse momento tão especial, que é às 15 horas, as crianças têm gostado bastante, tem vários desafios para as crianças. E você criança, você papai, você mamãe, lembre que semana passada foi feito um desafio para as crianças ler um salmo que a tia Evelyn separou para cada criança do Junior. Então, Junior, você que ainda não decorou o seu salmo, decore, que hoje estaremos mostrando, se Deus permitir, os vídeos. Também temos
18 horas, momento do louvor, como tem sido nos outros sábados, uma bênção. Deus tem sido louvado e esse é o nosso principal objetivo, levar a palavra de Deus, levar os louvores que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem dado aos nossos lábios, tem sido uma bênção. Então nós convidamos a você também às 18 horas para estar participando do momento do louvor. E também estamos passando agora a semana de oração. Até o final desse sábado estamos orando pela vida da família do irmão Heron e também pela família do irmão Márcio. Ao findar desse sábado, que estaremos iniciando uma nova semana, estaremos orando pela família do irmão Urley e pela família do irmão Paulo Barroso. Irmãos, para hoje esses são os avisos. Lembrando os irmãos, compartilhem esse estudo, compartilhem essa live para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que a palavra de Deus chegue para todo mundo. Amém? Então, vamos para o aviso. Convido o pastor Eugênio para que troque de lugar com o irmão Ivo. O irmão Ivo estará nos ajudando na parte de leitura e na parte dos comentários também. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos entrar no estudo. E aí, irmãos, quem mudou a lei de Deus? Será que foi o homem? Será que foi Jesus? O que nós temos a dizer sobre isso, pastor Eugênio? Paz seja contigo. Vamos então dando sequência. Até eu tenho certeza que todo mundo está me ouvindo. Ninguém está me ouvindo? Não, agora não? começaram a te ouvir, pastor. Antes eles não estavam te ouvindo. Então repita o que o senhor disse, por favor. Então tá bom. Então, repetindo, os irmãos que não estavam me ouvindo, que a paz seja convosco. Que Deus abençoe a todos que estão aí já presentes nessa sala online da Escola Bíblica. Hoje nós estaremos dando continuidade a uma série de estudos que começamos aí há 2 semanas atrás. Falamos há 2 semanas atrás sobre a origem do sábado, que a Bíblia falava e fala sobre isso. Por que o sábado existe, por que ele foi estabelecido, por quem que ele foi estabelecido. Daqui a pouco nós vamos ver o resumo desse estudo aqui, antes do estudo dessa manhã. E na semana passada, falamos a forma que Jesus praticou e guardou o sábado. E aquilo que os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, nós vimos ali a postura dele, já na igreja do primeiro século, o que ele fazia, o que ele praticava em cada sábado. Então, hoje nós estaremos dando sequência a essa série de estudos. O estudo de hoje, ele novamente traz uma pergunta, que é uma reflexão. Será que Jesus mudou a lei de Deus? A lei de Deus que se encontra que são os 10 mandamentos, que se encontra em Êxodo capítulo 20. Nós temos ali os 10 mandamentos. Então a pergunta é, os 10 mandamentos, eles continuam sendo válidos em nosso tempo? A igreja de Cristo, a igreja de Deus, é a igreja do século 21. É necessário zelar pela guarda dos 10 mandamentos? É importante isso? Realmente, o que a Bíblia nos fala sobre isso? É isso que nós estaremos dando sequência nessa manhã, nessa série de estudos. Então, convido a você a abrir seu coração, abrir a Escritura ou acessar a Bíblia no seu celular. Eu não sei qual é o mais fácil, mas que medite e acompanhe verso a verso dessa jornada pela Escritura que começaremos mais uma vez nessa manhã. O irmão Luiz aqui vai passar já as informações dos irmãos que já estão aí nos acompanhando, saudando a todos com a paz seja convosco. Amém, irmãos. Muito obrigado àqueles que nos avisaram que o áudio não estava aberto. Muito obrigado. Também deixamos aqui os irmãos que já estão nos acompanhando. Temos aqui a irmã Mariane Mainardes, paz seja convosco, a irmã Fábia, a irmã Vera, a irmã Cida, a irmã Esther Godoy, a irmã Karen, a irmã Genesi, a irmã Gorete Oliveira, a irmã Rosângela, a irmã Cirlei. Aqui no WhatsApp também temos o irmão Cleiton. Amados, que a paz seja convosco. Muito obrigado pela participação. Torno a dizer, compartilhem essa live. Irmãos, estaremos mudando a tela aqui para entrar no estudo dessa manhã. Peço que os irmãos continuem nos informando se o áudio está bom, se está baixo, se não está abrindo, porque às vezes acontecem alguns probleminhas e a gente não consegue identificar no momento, mas com a ajuda dos irmãos fica muito mais fácil. Então mande seu beleza, se o áudio estiver bom, pode nos comunicar, não está bom o áudio, a gente vai tentar ajudar. Se precisar aumentar, a gente aumenta, se precisar abaixar, a gente abaixa. É muito importante ter a colaboração dos irmãos. Amém? Então vamos para o resumo do estudo anterior, a origem do sábado.
O sábado foi estabelecido por Deus. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 2 e versículo 3. Pastor Eugênio, quer falar alguma coisa sobre esse resumo? Com certeza quero. Se os irmãos tiverem curiosidade em rever o estudo, entra ali no YouTube, na página da Igreja de Deus aqui do Sétimo Dia. Eu não sei se o Luiz tem fácil aí qual é o nosso endereço do YouTube, porque os irmãos que agora estão no celular não vão conseguir acessar o QR Code ali. Então, se você não tiver agora, depois você passa até o final do programa o nosso endereço do YouTube. Então, no nosso YouTube estão ali os dois programas anteriores, e o resumo que o Luiz estará fazendo agora do primeiro programa, também se encontra o programa na íntegra lá no YouTube. Irmãos, eu não tenho, como o pastor disse ali, o link para o YouTube no momento, mas estarei compartilhando com os irmãos. Então, voltando para o resumo do estudo, o sábado era a prática da lei escrita. Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Só um instante, Luiz. É o resumo do primeiro estudo que eu estava me referindo ali. Isso. A origem do sábado. Isso. Então tá bom, irmãos. Então, o senhor quer ir para a próxima? Não, eu quero que você leia esse daí, irmão. Eu estou olhando isso aqui, ó. Ok. O sábado foi inserido nos 10 mandamentos, Êxodo, capítulo 20, do 8 ao 11. O sábado é um sinal entre Deus e seus filhos, Ezequiel, capítulo 20, do versículo 12 ao versículo 20. O propósito do sábado é a santificação, Gênesis, capítulo 2, versículo 3. Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 ao versículo 20. O sábado é do Senhor. Êxodo, capítulo 20, versículo 10. Ezequiel, capítulo 20, do 12 ao 20. E Isaías, 58, versículo 13. O sábado foi feito por causa do homem. Marcos, capítulo 2, versículo 27. Então vamos para o segundo resumo, que é resumo: Jesus guardou o sábado. A prática do sábado no Novo Testamento. Item A. Um dia para praticar a misericórdia. Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7. Item B. Um dia para fazer o bem. Mateus capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 12. Um dia para reunir-se. Item C. Um dia para reunir-se para cultuar e orar. Mateus capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 9. Lucas capítulo 4, do versículo 16. Atos capítulo 16 ao versículo 13. Item D. Um dia para ser instrumento nas mãos de Deus. Mateus capítulo 12, do 12 ao 15. Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4. João capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 17. E João capítulo 7, do versículo 23. Lucas capítulo 4, do 31 ao 36. Item E. Um dia dedicado ao ensino e aprendizado da palavra de Deus. Lucas capítulo 4, do versículo 16 e versículo 31. Atos 17, capítulo 17, versículo 2. Item F. Dia de descanso dos afazeres cotidianos. Lucas capítulo 23, versículo 56. Pastor Eugênio, o que temos a dizer sobre Jesus guardou o sábado? Então nós temos aí 6 itens com várias referências aí do Novo Testamento, mostrando e apresentando a forma de como Jesus guardou o sábado, de como ele cumpriu este mandamento, que é o 4º mandamento da lei de Deus, deixando como exemplo para nós que somos a sua igreja, que somos cristãos, a forma que devemos também observar e guardar esse dia. Então aprendemos muito na semana passada. Mais uma vez eu friso, você que não pôde participar, talvez até o final do programa da semana passada, de repente a internet caiu aí onde você estava, ou você precisou sair um pouco mais cedo do estudo, não sei. Mas os irmãos que não acompanharam até o final do estudo da semana passada, o estudo está disponível na timeline do nosso YouTube, na timeline do nosso Facebook, e o estudo também está disponível, os 2 estudos anteriores, no nosso canal do YouTube. Então, até o final do programa, o Luiz aqui vai encontrar o canal, vai passar para os irmãos sem problema algum, mas é importante que os irmãos aí possam acompanhar essa série de estudos. Você que quer realmente, se interessa em querer fazer a vontade de Deus, o conhecimento da vontade de Deus para nossas vidas vem através do estudo da palavra dele,
a Bíblia, a Escritura Sagrada. Então, fala para os irmãos, é muito bom aquilo que aprendemos aqui já nas 2 semanas anteriores. Então, você que não teve oportunidade de ver, assistir, participar dos 2 primeiros estudos, vale muito a pena conferir lá, mas depois do programa de hoje, tá bom? Depois da Escola Bíblica de hoje. Agora não, depois você faz isso. Nós vamos então dar sequência nessa série de estudos, já a partir da leitura de Mateus capítulo 22, versículo 37 e 40. E eu vou trocar o microfone com o Luiz aqui, que eu não vou me acostumar com isso aqui, irmão. Amém, louvado seja Deus. Irmãos, então vamos para o verso inicial. Irmãos, antes de irmos, deixa eu agradecer aqui o irmão Isaac, que compartilhou para nós o link. Muito obrigado, irmão Isaac, Deus abençoe. Então, os irmãos que querem, ao findar desse estudo, acompanhar o nosso YouTube, está ali, ID Sétimo Dia, Eletromark Cedores enviou para nós ali o link. Também aproveitar já que abrimos esse espaço para agradecer a presença aqui dos irmãos que mandaram seu Pai seja convosco. Temos aqui o irmão Márcio, a irmã Andressa, a irmã Karina, a irmã Ana Carla, a irmã Ivanir e todos esses irmãos. Muito obrigado pelo seu Pai seja convosco, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um feliz sábado. Então vamos para o verso inicial, que diz assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao versículo 40. Pastor Eugênio, o que podemos dizer sobre esse verso? Gostaria que os irmãos aí na sua casa já abrissem também em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 5. Nós também faremos essa leitura. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 5. Então diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falarão assentado em tua casa, e andarão pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Até o versículo qual, pastor? Era o 4 e 5. 4 e 5, então, irmãos, me desculpe, então, foi um pouco mais além, mas louvado seja Deus. Irmãos, Mateus capítulo 22, aí do 37 ao 40, que foi a leitura feita, nós vemos ali um doutor da lei, ali no tempo de Jesus, vendo que Jesus ali ele tinha respondido a muito bem o questionamento dos fariseus. Então esse doutor da lei, aproveitando daquela oportunidade, ele quis também provar a Jesus. E ele faz uma pergunta interessante para Jesus, que se encontra no versículo 36 ali, de Mateus capítulo 22, quando ele fala: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus então responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem ou está baseada toda a lei e também os profetas. Se baseiam nele. Irmãos, quando Jesus, e eu gostaria já que o Luiz colocasse na tela ali para nós ali, a sequência do estudo, que vai dizer assim, ó: quando Jesus disse sobre o primeiro grande mandamento, ele estava invalidando os 10 mandamentos ou criando um novo mandamento, ou ainda resumindo toda a lei apenas na guarda desses 2 novos mandamentos. Mas será que isso é novo? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, será que isso é um mandamento novo? Quem que disse isso pela primeira vez? Então nós lemos ali a outra leitura, Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 5. Nós vemos ali o servo de Deus, Moisés, já num período que haviam se passado mais de 40 anos que eles estavam no deserto. Haviam se passado
por volta de 40 anos que eles tinham recebido os 10 mandamentos escritos pelos dedos de Deus, colocados naquelas tábuas de pedra, aquela geração tinha praticamente todos, quase, morrido no deserto, com exceção das famílias de Caleb, algumas famílias que foram fiéis ali a Deus, a família de Josué e Caleb, e o servo de Deus Moisés, mas muitos haviam já morrido. E porque Deus tinha falado a Moisés que uma nova geração que tivesse interesse em guardar os seus mandamentos, que tivesse realmente o desejo genuíno de servi-lo de todo o coração, que fossem obedientes à sua palavra, que essa nova geração então entraria na terra prometida. Todos conhecem essa história. E em Deuteronômio capítulo 6, Moisés então começa ali no livro de Deuteronômio mostrar e ensinar novamente as leis e os preceitos de Deus para aquela nova geração. E Moisés então fala como estar alcançando o coração de Deus. Que cada pessoa deveria amar o Senhor, vosso Deus, de toda a alma, de todo o coração, com todo o entendimento. Então, quando Jesus fala aqui àquele doutor da lei, quando é interrogado sobre o primeiro, ou qual seria o grande mandamento da lei, Jesus traz essa referência das palavras que Moisés tinha falado lá naquela geração. E a Bíblia fala, o próprio Moisés falando que um dia Deus iria levantar alguém, e esse alguém, ele teria uma autoridade maior do que Moisés ainda. E que esse deveria ser escutado pelas pessoas. Então Jesus se levantou, Jesus foi ungido por Deus, Jesus é o Messias prometido, e nós temos que dar valor às suas palavras. Naquele dia, naquela ocasião, Jesus falou, olha, este grande mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com toda a alma, com todo o pensamento, e amar o próximo como a si mesmo. Nesses dois fundamentos está baseado toda a lei e também os profetas. E de que lei nós estamos falando disso? Da lei dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. E nós estaremos na sequência deste estudo, olhando agora no foco do Novo Testamento. Então, para efeito de conhecimento, os 10 mandamentos estão em Êxodo capítulo 20, mas nós não abriremos hoje a Bíblia em Êxodo capítulo 20, porque o intuito do estudo dessa manhã é verificar se no Novo Testamento, se na nova aliança, os 10 mandamentos ainda estão válidos. Se precisamos praticar os 10 mandamentos ainda no nosso dia. Então, os textos que analisaremos hoje, nessa manhã, são apenas do Novo Testamento. Tá bom? E nós começaremos da seguinte forma. O estudo vai ser vai ser dividido em duas vertentes. Primeiro, nós estaremos analisando os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, que é o primeiro mandamento, né? Eu sou o Senhor vosso Deus, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás. O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor vosso Deus em vão. E o quarto mandamento, lembra-te do sábado para o santificar. Então, primeiro falando sobre esses 3 mandamentos e 4 mandamentos. E por que esses 4 primeiros? Porque Jesus falou aqui no versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E no versículo 40, quando o Senhor fala, destes 2 mandamentos depende toda a lei e o profeta. Então, os profetas. Então, primeiro, falaremos desses 4 primeiros mandamentos que envolvem o nosso amor para com Deus, que envolvem a nossa honra ao nosso Deus, e depois estaremos falando dos 6 mandamentos restantes que envolvem e tem a ver com o nosso relacionamento e o nosso amor para com o próximo. Amém, irmãos. Então vamos à leitura aqui do questionário, que diz assim: quem ama a Deus de todo o coração, alma e entendimento, guarda os 4 primeiros mandamentos da lei.
Pois quem ama não terá outros deuses. Primeiro mandamento. Não fará ídolos. Segundo mandamento. Não tomará o nome do Senhor em vão. Terceiro mandamento. E guardará o sábado do Senhor. Quarto mandamento. Tudo é relacionado a Deus. Tudo que é relacionado a Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Por isso, Jesus não estava invalidando ou criando um novo mandamento, mas reafirmando um fundamento. Amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento significa sentir, viver, compreender que se deve amá-lo, servi-lo pelo que ele é, Deus, e não pelo que ele faz ou pode fazer. Amém, irmãos? Nosso computador travou aqui. Creio que está ao vivo ainda para os irmãos, Diego? Oi, Diego, travou também? Está ao vivo para os irmãos e... Acho que sim, tá. Destravou agora. Voltou? Amém, irmãos? Então vamos a... Tivemos um probleminha técnico aqui, nosso computador travou. Então vamos a refazer a leitura que diz assim: quem ama a Deus de todo o coração, alma e entendimento, guarda os 4 primeiros mandamentos da lei. Pois quem ama não terá outros deuses. Primeiro mandamento, não fará ídolos. Segundo mandamento, não tomarás o nome do Senhor em vão. Terceiro mandamento, e guardará o sábado do Senhor. O quarto mandamento, tudo que é relacionado a Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Por isso, Jesus não está validando ou criando um novo mandamento, mas reafirmando um fundamento. Amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento significa sentir, viver, compreender que se deve amá-lo, servi-lo pelo que ele é, Deus, e não pelo que ele é, pelo que ele faz ou pode fazer. Amém, irmãos? Então aqui é a leitura do questionário. Pedimos novamente desculpas pelo probleminha técnico que teve aqui. Pastor Eugênio, o que podemos dizer sobre essa resposta? Nós vamos seguir já para o estudo. Eu tenho combinado aqui hoje de fazer um estudo mais enxuto, de até 1h30 de programa. A gente estava fazendo programas aí anteriores de 2 horas e, enfim, hoje a gente vai fazer um pouco mais enxuto, até para ficar um vídeo mais leve depois lá para o YouTube. Então vamos já partir ali para a sequência aí da análise de mandamento a mandamento na visão do Novo Testamento. Então diz assim: os evangelhos e as epístolas comprovam que os 10 mandamentos eram cumpridos por Jesus e pelos cristãos no Novo Testamento. Os versos a seguir são exemplos disso. Então vamos para o primeiro verso. Então, irmãos, comunica a gente. Está aparecendo aí porque a gente não... Está aparecendo? Para mim está ao vivo, mas na hora que eu dou um play aqui, ele não aparece nada. Só volta para a tela do em breve, está ao vivo. Deixa eu ter que abrir então, peraí. A busca por esse Deus Todo-Poderoso acima de todas as coisas. Amém, irmãos? Então, outras coisas podem ocupar o lugar de Deus em nossas vidas? Então, temos aqui o exemplo da riqueza, o amor ao dinheiro como um Deus, amar o dinheiro como um Deus, o mundo e o mundo como um Deus. Então, vamos para o segundo mandamento, que é: não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás a elas, nem a servirás. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Qual a consequência da idolatria? Isso, estaremos lendo então mais alguns versículos aqui. O primeiro deles se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras,
nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, primeira parte do versículo já traz aqui a informação de que os idólatras, apóstolo Paulo aqui ensinando que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Próximo versículo que se encontra lá em Efésios capítulo 5, versículo 5. Efésios capítulo 5, versículo 5. Diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Mais uma vez o apóstolo Paulo aqui, se na primeira vez ele falou aos coríntios que era uma igreja de gentios, não uma igreja de judeus, mas sim uma igreja constituída por gentios, trazendo a informação que os idólatras não herdarão o reino dos céus, agora nós temos Paulo falando aos Efésios, também uma igreja constituída na sua grande maioria por gentios, trazendo novamente informação de que os idólatras não herdarão o reino dos céus. E ainda Apocalipse capítulo 21, versículo 8, o irmão Ivo estará fazendo essa leitura neste momento. Apocalipse 21, 8. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso, então Apocalipse 21, 8, João ali tendo a revelação, escreve o livro da revelação, fala que os idólatras serão lançados num lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Irmãos, então nós vemos aqui um mandamento simples e fácil de ser compreendido. Não devemos se prostrar diante das imagens de escultura. Isto é idolatria. Não devemos cultuar as imagens esculpidas por mãos de homens. Não devemos se prostrar e fazer nossas orações a elas, seja através de uma imagem esculpida na madeira, ou no gesso, ou no metal, ou ainda uma fotografia de uma imagem. Ou seja, não cultuá-las, não estar levando nossas orações, nossas preces a elas, porque a Bíblia não fala lá no livro de Salmos que elas possuem mãos, mas não podem pegar, possuem olhos, mas não podem ver, possuem pés, mas não podem andar, possuem ouvidos e não podem escutar, e todos aqueles que a servem se tornam como elas, ou seja, cegos, surdos, espiritualmente, porque se deixam afastar do acesso direto que se pode ter com o único Deus através do Senhor Jesus Cristo, isso tudo espiritual e não através das imagens de esculturas. Então, mesmo que a imagem de escultura seja de alguém que fale, olha, eu esculpi aqui Jesus Cristo, aquele é Jesus Cristo, se ajoelhar diante de uma imagem de escultura, isso não agrada a Deus, isso é idolatria. Isso está contido no segundo mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 4. E isso é validado pelo apóstolo Paulo, quando fala que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Isso é validado pelo apóstolo João, que recebeu a revelação através de Jesus Cristo, que entrega ao anjo, que entrega a João, que fala que os idólatras não herdarão o reino, mas que os idólatras serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, um segundo mandamento, conforme o Novo Testamento, que percebemos que tem validade ainda no Novo Testamento. Amém, irmãos. Então, qual a consequência da idolatria? Não herdar o reino de Deus. Então vamos para o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7. O nome do Senhor é importante para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 13. Por isso deve ser honrado. Vamos ler o versículo, Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Diz assim:
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso, então, o nome do Senhor, ele deve ser honrado, porque ele é importante para a salvação. Ainda faremos a leitura, ali em 1ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, e o versículo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo é o 6, e o versículo é o 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, Capítulo 6, versículo 1. capítulo 6, versículo 1, diz assim: Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Irmãos, como nós estamos falando, Jesus, ele ampliou o conceito. O Novo Testamento, ele amplia o conceito da guarda dos 10 mandamentos. Quando se fala o 3º mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, talvez alguns vão entrar naquele questionamento que muitos já fizeram: olha, mas qual que é o nome de Deus? Eu não devo me preocupar com esse mandamento aí, porque a palavra Deus não é nome, né? E o nome de Deus, ele não é conhecido, o nome de Deus, ele não é revelado à humanidade. Não existe algumas pesquisas sobre o tetagrama, que seria uma ilustração do nome de Deus, mas que a pronúncia realmente do nome de Deus, ela se perdeu, né, com o tempo. E a Bíblia fala que aquele que herdar a vida eterna, esse receberá o nome do seu Pai, então que o nome de Deus será revelado realmente na eternidade, enfim. Então, olha, esse 3º mandamento aqui não há uma preocupação para nós, porque nem conhecemos com precisão qual é o nome de Deus, enfim. Mas, irmãos, é de conhecimento, e isso, claro, que é um estudo à parte, que o nome de Deus está contido no nome do Filho. A Yeshua leva o nome de Deus contido nesse nome. Jesus, que é a transliteração do Yeshua no aramaico para o português, para o inglês, para o espanhol, ou seja, para a língua latina, para o latim, traz essa raiz do nome de Deus, na sua essência, da sua forma espiritual, na representação espiritual que representa o nome de Jesus. Mas calma, não estou falando que Jesus é Deus, porque esse mandamento é relacionado ao nome de Deus. E Deus tem o seu nome e o Filho tem o seu nome, que é conhecido pela humanidade. Mas a Bíblia nos traz, o Novo Testamento, que existe uma outra forma de nós transgredirmos esse 3º mandamento, que é tomar o nome do Senhor Deus em vão. Existe uma outra forma. E isso tem muito a ver com a nossa postura. Isso tem muito a ver com a nossa vida. Sabe quando nós dizemos que nós somos cristãos, ou ainda que nós somos crentes, diante da sociedade é esperado um comportamento nosso, de que nós seremos pessoas honestas, que seremos pessoas justas em nossos negócios, que seremos pessoas muitas vezes calmas, tranquilas, sensatas, fiéis, pessoas honestas e íntegras na forma de viver. E Paulo aqui, quando escreve a Timóteo, lá no capítulo 6 da 1ª carta, ele fala justamente isso: olha, Timóteo, instrui as pessoas, instrui a igreja, que quando estiverem trabalhando, aos seus patrões, aos seus chefes, lá no seu trabalho, que quando as pessoas estiverem envolvidas na sua profissão, elas devem servir esses seus senhores com toda a gentileza, servir com toda a responsabilidade, dando a eles o devido respeito, porque se eles agirem dessa forma, ou melhor dizendo, se não agirem dessa forma, o nome do Senhor vai ser blasfemado. O nome do Deus Todo-Poderoso vai ser blasfemado. Irmãos, quantas vezes talvez você não viu situação como essa?
Às vezes na escola, às vezes no trabalho. Uma pessoa saber que tal fulano ali é um cristão, é um crente. E de repente aquela pessoa, o comportamento dela começa a estar semelhante ao comportamento dos outros, que não são cristãos, que não temem a Deus. Ou seja, se os outros chegam atrasados no trabalho, aquela também chega. Se os outros são, de repente, desonestos em alguma questão de cumprir horário, de cumprir escala, ou de cumprir com as responsabilidades que lhes são impostas, não estar cumprindo como os demais também não cumprem. Mas se de repente se envolve num movimento, numa revolta, no sentido de se levantar contra aquele patrão, ou seja, não é o comportamento esperado no Filho de Deus. Talvez que se envolva em rodas de conversas e fofocas, de intrigas, causa desavenças, se comporta falando talvez palavras de baixo escalão, durante o momento de uma raiva, de uma fúria, ali no momento do trabalho. É invejoso, talvez, por não ter uma posição, talvez, que gostaria de ter dentro da empresa, inveja os outros que têm uma posição mais elevada. E quanto mais poderia ser o comportamento de um cristão de forma negativa no ambiente de trabalho, no ambiente de escola ou diante dos vizinhos. Mas veja o que Paulo fala: tais comportamentos, eles trazem blasfêmia ao nome de Deus. Então, não blasfemar o nome de Deus, não tomar o nome de Deus em vão, também tem a ver com o nosso comportamento de cristão. Porque quando nos comportamos como verdadeiros servos de Deus, nós honramos o nome e honramos ao Deus que nós servimos. Mas temos mais versículos para ser lido sobre esse tema. Romanos capítulo 2, versículo 21 ao versículo 24. Um texto muito interessante. Romanos capítulo 2, versículo 21 ao 24. Vamos ler Apocalipse, pastor, ou não? Não, vamos ler Romanos. Romanos? Depois Romanos, o irmão Ivo lê o Apocalipse ali para eu finalizar. Romanos capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 24, nos diz assim: Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Mas mais uma vez aqui falando de comportamento. Paulo aqui escrevendo, quando ele fala, olha, tu que ensinas ao outro, versículo 21 do capítulo 2 de Romanos, tu que ensina a outro, não ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, mas furta? Tu que dizes que não deve adulterar, mas adultera? Tu que abominas o ídolo, ou seja, que não é idólatra, mas cometes sacrilégio? Veja que é interessante isso, porque como estudamos em programas anteriores, lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, 18 e 19, quando Jesus fala que ele não veio abrogar ou destruir a lei e os profetas, mas que ele veio para cumprir, no versículo 19, ele fala o seguinte, Mateus 5, 19, qualquer um, pois, que violar um destes pequenos mandamentos, por mais pequeno que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado no reino dos céus. Então Jesus fala aqui o que precisamos ensinar os mandamentos, mas precisamos também viver esses mandamentos. Paulo fala que, olha, de que adianta ensinar os outros se você não viver? De que adianta você ensinar que não deve furtar se você furta? De que adianta você ensinar se você não deve adulterar e você adultera? De que adianta você não falar que não deve estar adorando a ídolos, mas você comete outros tipos de pecados, que é o sacrilégio? E no versículo 24,
ele fecha dizendo o seguinte: olha, por causa desse teu comportamento, por causa dessa tua conduta, da forma que você age, versículo 24, por isso o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Então nós temos aqui um conceito aí do terceiro mandamento ampliado na visão do Novo Testamento. O nome de Deus, ele é desonrado, ele é blasfemado através do nosso mau comportamento. E para nós finalizarmos aí, Apocalipse capítulo 16, versículo 9, o irmão Ivo estará fazendo essa leitura. Apocalipse 16, versículo 9. Com efeito, o homem se queimarão, e com o intenso calor, e blasfemarão o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram, para que lhe darem glória. Isso, aqui a Bíblia fala sobre um momento em que o cálice da ira de Deus estaria sendo derramado sobre as nações. Cremos que temos vivido esse período já, onde os cálices da ira de Deus está sendo derramado. E nessa ocasião, fala que o sol seria aquecido. E que o sol estaria aquecendo tanto os homens, o planeta, a humanidade, que esses iriam blasfemar contra o nome de Deus. Blasfemar contra a pessoa de Deus. Será que já não temos vivido realmente esses dias? Onde a humanidade tem passado por catástrofes, porque abandonou a vontade de Deus, se doou e se dedica muito mais ao pecado do que fazer a vontade de Deus, e Deus tem castigado a terra, tem castigado a humanidade. Será que já não temos visto pessoas a blasfemar, a dizer, olha, se Deus existisse ou se Ele existe, por que tu permite essas coisas? Deus, e blasfemo contra o nome de Deus, contra a autoridade de Deus. Irmãos, temos vivido já esses dias. Então nós percebemos que a Bíblia traz, que o apóstolo Paulo traz uma instrução de como o nome de Deus pode ser blasfemado, como que o terceiro mandamento pode ser violado no nosso tempo. O Apocalipse traz a profecia de que o nome de Deus será blasfemado nos últimos dias pela humanidade que não serve a Deus. Mas se é pela humanidade que não serve a Deus, tudo bem, irmãos. Eu digo tudo bem porque são ímpios, mas nós precisamos nos meditar naquilo que Paulo instruiu a Timóteo, naquilo que Paulo instruiu ali na sua carta aos Romanos, para que o nome de Deus não venha a ser blasfemado através do nosso mau testemunho. Então nós temos aí visto mais uma vez que o terceiro mandamento da lei de Deus, que se encontra lá em Êxodo capítulo 20, versículo 7, os 10 mandamentos, o terceiro mandamento, continua vigente também no Novo Testamento, porque foi ensinado pelos apóstolos, foi ensinado nos evangelhos, foi ensinado aqui nos livros, nas cartas do apóstolo Paulo e também no livro da Revelação, que é o Apocalipse. Claro que esses versículos que eu estou trazendo aqui no estudo, até por questão de tempo, são poucos versículos. A Bíblia, o Novo Testamento, traz muitas outras referências acerca desses temas. Então, se algum dos irmãos que já tem conhecimento dessa palavra, quiser compartilhar algum desses versículos aqui durante essa escola bíblica, esteja à vontade, tá, irmão, de entrar ali no comentário do Facebook ou ainda através do nosso WhatsApp, colocar o seu versículo, a sua opinião sobre esse tema também. Nós estaremos, então, seguindo para fechar essa primeira parte do estudo, que nós falamos ali que estaríamos dividindo em 2 hoje, que vamos falar sobre o quarto mandamento. Então o quarto mandamento nos diz assim: lembra-te do sábado para o santificar. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Irmãos, antes de nós entrarmos nesse quarto mandamento, então eu queria agradecer já aos irmãos que mandaram sua participação aqui. O irmão Cleiton aqui mandou uma participação sugerindo a leitura de Lucas capítulo 14, versículo 26, que diz assim: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser discípulo.
ainda diz que inclusive acima de nossas vidas, ou seja, precisa estar acima de Deus, precisa estar acima de tudo. Amém, irmão Cleito, louvado seja Deus, muito obrigado pela sua participação. Também os irmãos que mandaram seu paz seja contigo no Facebook, temos aqui o Eugênio Gonçalves, que é o pai do pastor Eugênio, também meu avô. Temos também aqui o irmão Gustavo. Então agradecemos a presença do meu avô, que Deus abençoe, que o senhor possa ter um bom estudo conosco. Também temos aqui o Gustavo Brito, paz seja convosco, a irmã Edith Pereira, paz seja convosco, paz seja contigo, irmã Edith, feliz sábado. Irmãos, também o pastor dizia ali sobre os estudos anteriores e no Facebook, sobre o YouTube. A gente recebeu agora uma participação aqui do irmão Tiago dizendo para nós assim que para nós termos um link personalizado no YouTube, a gente precisa ter no mínimo 100 inscritos no canal do YouTube. Então, irmãos, é de extrema importância agora neste momento que a gente consiga alcançar 100 inscritos. Então, irmãos, encerrando esse estudo, eu peço que os irmãos vão naquele link que o irmão Isaac mandou, eu vou estar remandando esse link, entre lá e se inscreva nesse canal para que a gente consiga ter um link personalizado que vai tornar muito mais fácil o nosso acesso ao YouTube. Então vamos retornar lá ao estudo. Quarto mandamento, lembra-te do sábado para o santificar. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Isso, sobre a guarda e a prática do quarto mandamento, nós tivemos o estudo na semana passada, então hoje, por questão de tempo, nós não vamos entrar novamente nesse tema, uma vez que já estudamos nos 2 estudos passados sobre isso, mas o que eu quero dizer é que, sim, eles continuam vigentes. Né? O Novo Testamento traz realmente essa informação de que eles continuam vigentes. Então, eu volto a fazer o pedido para os irmãos que entrem ali no nosso canal no YouTube ou na timeline do nosso Facebook e o estudo completo sobre o sábado, da forma que Jesus guardou no Novo Testamento, da forma que ele cumpriu a lei de Deus, da forma que o apóstolo Paulo, ainda no tempo ali que ele pregava aos gentios, nas igrejas dos gentios, na cidade dos gentios, ou seja, longe dos judeus, ele ainda guardava o sábado ali. Isso temos tudo no estudo da semana passada. E então, nós estaremos finalizando essa primeira parte de hoje, quando nós lemos ali em Mateus capítulo 22, do versículo 37 ali, onde nós lemos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este primeiro, o grande mandamento, e o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então entendemos que o primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento: lembra-te do sábado para o santificar. Nós percebemos que quando fazemos isso não por uma obrigação, quando fazemos isso não por medo da condenação, mas quando fazemos isso com o coração, com a alma, com o entendimento, com o pensamento, nós estamos guardando a lei de Deus, fazendo a sua vontade, da forma que o agrada. Esse é o desejo de Deus e é isso que Deus espera de nós. Vamos seguir então, irmão Luiz? Então vamos para... Quando Jesus disse sobre o segundo mandamento, ele enfatiza que os 6 mandamentos relacionados ao próximo estavam fundamentados no amor. Mais tarde o apóstolo Paulo também faz a afirmação. Qual afirmação é esta? Então vamos à leitura de Levíticos capítulo 19, versículo 18. Nos diz assim: Levíticos capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isso, então nós vemos aí mais uma vez, quando falamos aqui nessa reflexão, quando Jesus disse sobre o segundo grande mandamento, ele enfatizava que os 6 mandamentos relacionados ao próximo estavam fundamentados no amor. Mais tarde, o apóstolo Paulo também faz uma afirmação. Qual afirmação é essa? Então, qual que é esse segundo grande mandamento? Texto inicial que nós lemos, Mateus capítulo 22, versículo 39.
E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ele traz a ideia de que os 6 mandamentos relacionados ao próximo também têm a base para o cumprimento dele, o amor. Levítico capítulo 19, versículo 18, Moisés, agora que sendo instrumento de Deus, fala a mesma coisa sobre o amor ao próximo. Então entendemos que quando Jesus cita amar a Deus sobre todas as coisas, ele não estava criando um novo mandamento, porque ele estava citando a forma que Moisés tinha instruído, lá em Deuteronômio, que nós lemos lá, Deuteronômio capítulo 6, a forma que Moisés tinha instruído de como o povo deveria guardar a lei de Deus, que é amando a Deus sobre todas as coisas. E vemos que Jesus, quando fala sobre o amor ao próximo, ele novamente está citando palavras que Moisés ensinou ao povo em Levítico capítulo 19, versículo 18, sobre o amor ao próximo. Então, entendemos que, mesmo quando Deus entregou a lei, os 10 mandamentos para Moisés, naquelas tábuas de pedra, e as pessoas naquele tempo, recebendo a lei de Deus, não cumpriu essa lei, mas que foram também ensinadas que do coração deveria vir esse cumprimento, que do desejo genuíno do coração deveria vir o amor e o respeito pela lei de Deus e também pela lei relacionada ao próximo. E aqui nós vamos ver agora que o apóstolo Paulo, ele também faz uma afirmação sobre isso. Lá em Romanos capítulo 13, do versículo 9 ao versículo 10, que é o versículo aí que está na sua tela. Romanos capítulo 13, do versículo 9 ao versículo 10. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Mas veja que interessante aqui, Paulo, nesse verso aqui, escrevendo aos romanos, volta a dizer, Paulo não estava falando para judeu. Então, aquela conversa que as pessoas têm por aí, talvez, a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos era para judeu. Irmãos, nós estamos lendo aqui textos aos Coríntios, aos Efésios, aos Romanos, que eram igreja de gentios. Era o apóstolo Paulo escrevendo, o apóstolo dos gentios. Então, assim, eu tenho aqui o apóstolo dos gentios falando sobre os 10 mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Ou seja, falando sobre os 10 mandamentos. E ele diz aqui, olha, se há algum outro mandamento, tudo está nessa palavra que se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mesma palavra que Jesus citou em Mateus capítulo 29, versículo 39. Mesma palavra que Moisés fala em Levítico capítulo 19, versículo 18. Então nós temos aqui a escritura que não se contradiz. Aquilo que Moisés ensinou, Jesus ampliou o conceito e validou, que seria válido para os seus discípulos, os seus apóstolos. O apóstolo Paulo vem, resgata o ensinamento do mestre, Jesus Cristo. E da mesma forma, ele traz isso, olha, nisso se resume o cumprimento sobre esses mandamentos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém. Então agora nós vamos aí, indo na sequência, estudando aí sobre cada um dos 6 próximos mandamentos da lei de Deus que tem aí a ver com o amor ao próximo. Então vamos para o 5º mandamento. Diz assim: honra o teu pai e a tua mãe. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Isso, também um mandamento fácil de ser entendido, de ser compreendido. Mas vamos ver o conceito ampliado no Novo Testamento. Eu gostaria que os irmãos fossem ágeis aí na abertura aí dos versículos. Irmão Ivo já deixa marcado 1 Timóteo 5,2 aí. E João 19 aqui, 26, Luiz, abre rapidinho e vamos ler. João 19, versículo 26 e 27. Diz assim: ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo
a quem ele amava, estava presente. Disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Irmãos, isso daí é muito curioso. Jesus na cruz, Jesus ali pregado, sangrando, sendo sacrifício por nós, por nossos pecados, sabendo, ciente que ele iria morrer, crente de que ele iria ressuscitar, mas tendo o entendimento que a sua missão aqui na terra estava se cumprindo. E esse homem que nasceu por uma ação do Espírito de Deus no ventre de Maria, a Bíblia fala que em muitos momentos do ministério de Jesus, Maria estava presente. Ou quantos de nós não temos conhecimento do primeiro milagre de Jesus, que foi nas bodas de Caná da Galileia, onde estava Maria, sua mãe ali presente, e ela instrui ali que aqueles copeiros, façam tudo o que Jesus viera disser para fazer. E Jesus faz o milagre da água que se transforma em vinho. Todos conhecem esse texto. Então, em muitos momentos da vida e do ministério de Jesus, a sua mãe Maria estava presente. Mas o que estava acontecendo agora? Jesus iria morrer, estava morrendo. Jesus iria ressuscitar e depois ele ascenderia ao céu. Ele não estaria mais aqui na terra. Jesus honrando a sua mãe. Jesus se preocupando com os cuidados com a sua mãe. Ele fala agora para um dos seus discípulos. Aquele discípulo que a Bíblia, o Evangelho de João principalmente, nos traz a entender que era o discípulo que Jesus mais tinha proximidade. Alguns versículos falam o discípulo a qual Jesus amava. Ou seja, era o discípulo que mais tinha proximidade com Jesus. Para esse discípulo, ali na cruz, pregado, Jesus olha para ele e fala: discípulo, João, olha aí a sua mãe. E fala ali para a sua mãe: mulher, veja aí o seu filho. Eles não eram da mesma família. Maria não era mãe de João. Maria era mãe de Jesus. Mas a partir daquele dia, João recebe Maria na sua casa e passa a cuidar dela. Então nós vemos aqui o Filho de Deus honrando a sua mãe carnal. Nós vemos aqui o Filho de Deus honrando aquela que lhe deu a luz. Quando não poderia mais cuidar dela, quando aquela mulher não poderia mais acompanhar ele no seu ministério, estar ali nas ocasiões que ele esteve, mas que agora alguém precisaria cuidar dela e ele não poderia fazer isso, então ele confia o cuidado da sua mãe, honrando a ela, a pessoa que ele mais confiava, né, que ficaria aqui presente nessa terra, que era o apóstolo João. E nós vemos que João recebe na sua casa aquela mulher e cuida dela. Com certeza, até o dia que aquela mulher de Deus descansou no Senhor, João cuidou dela. Então nós vemos Jesus aqui cumprindo também o 5º mandamento. A ideia é essa, vermos o cumprimento dele. Mas vamos ver aqui o que Paulo fala também sobre o 5º mandamento. 1 Timóteo, é isso, irmão Ivo? Capítulo 5, versículo 2. As mulheres idosas, como as mães, as moças e como as irmãs, com toda a pureza. Isso. Então Paulo falando a Timóteo: Timóteo, você é um jovem pastor, responsável por uma igreja, a igreja de Éfeso. Deixei você em Éfeso para estar instruindo os irmãos. Timóteo, como que você vai tratar os irmãos idosos, os anciãos? Trata eles, Timóteo, como fossem seus pais. Timóteo, como que você vai tratar as irmãs idosas, as irmãs mais experientes, as irmãs da igreja, ou seja, as que não são solteiras, os irmãos que não são solteiros? Trate eles como pais, trate as irmãs como mães, e os solteiros como fossem seus irmãos. Então nós vemos Paulo trazendo um conceito ampliado do 5º mandamento. Se o 5º mandamento entendemos que o honrar o pai e a mãe está relacionado ao sangue, à família carnal, ou ainda aos filhos que são adotivos, aqueles que o criou, ou seja, aquele que esteve sob responsável pelo cuidado daquela criança, daquele jovem, que esse se torna pai, se torna mãe e deve ser honrado. Paulo traz agora um conceito ainda da convivência como igreja.
desse quinto mandamento de honrar as pessoas como pais e mães. Olha, Timóteo, trate os irmãos da igreja como seus pais, com honra, com respeito. Trate as irmãs da igreja como suas mães, com honra e com respeito. Então nós vemos aqui, né, o quinto mandamento da lei de Deus, honra teu pai e tua mãe, ampliado também na visão do Novo Testamento. Vamos seguir então para o nosso estudo. Quero cumprir a minha promessa aqui de um estudo de 1h30. Estamos seguindo para isso. Amém. Vamos para o sexto mandamento. Não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Irmãos, vou estar fazendo a leitura já do comentário para irmos mais breve. Também fazendo a leitura de Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Diz assim: Jesus disse que aquele que até com palavras mata seu irmão é culpado e que devemos amar até os nossos inimigos. Então vamos à leitura de Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, que diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. Qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Então Jesus fala que sim, Êxodo capítulo 20, versículo 13, que é o menor versículo de toda a Bíblia, não matarás, entendemos e se entendia ainda no tempo do Antigo Testamento que matar era apenas, ou se dizer assim, tirar a vida de alguém com uma faca, uma espada, uma arma de fogo, ou seja, matar literalmente alguém. Jesus agora amplia esse conceito, dizendo que podemos matar também as pessoas com palavras. Podemos matar as pessoas ainda no sentimento, com aquilo que dizemos. É o versículo que foi lido aqui pelo irmão Luiz, em Lucas capítulo 6 também, versículo 27 ao 29, vai nos falar assim: Mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Então, assim, estamos falando sobre matar com ações, com atitudes, com palavras. Então Jesus fala, olha, você não vai maldizer aquele que te maldiz, mas pelo contrário, você vai bendizer. Você não vai perseguir aquele que te persegue, mas pelo contrário, você vai fazer o bem para ele. Ou seja, você não vai se vingar, você não vai tirar a vida, você não vai matar aquele que te odeia. Pelo contrário, você vai dar a vida por eles. E foi justamente isso que o mestre fez. O mestre deu a vida por todos nós, deu a vida por toda a humanidade, deu a vida pelos caluniadores, deu a vida por aqueles que o maltratou, deu a vida por aqueles que os traiu, deu a vida pelos pecadores, que somos nós, que não merecemos a graça do Senhor, a salvação. O mestre cumpriu este mandamento e, por incrível que pareça, foi morto. Então, irmãos, o conceito do não matarás, de Êxodo capítulo 20, aqui nós temos o sexto mandamento da lei de Deus, ele se amplia, Jesus amplia ele no Novo Testamento, dizendo que podemos matar também com ações, com atitudes, as pessoas. E o último versículo se encontra em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Irmão Ivo, por favor. Apocalipse 21, 8. Esse texto ele vai falar sobre a consequência. Apocalipse 21, 8. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago de ardente com fogo e enxofre, ao saber o segunda morte. Isso, então mais uma vez Apocalipse 21, 8, trazendo ali como informação que os homicidas, os assassinos, serão lançados no lago de fogo e enxofre.
Então, assim, entendendo nesse conceito de que eu posso matar o meu irmão, o próximo, com minhas palavras, eu posso matar o próximo através das minhas más ações, eu não estaria me tornando um assassino, um homicida, nesse conceito que Jesus coloca? E como assassino e como homicida, eu não estou digno, merecedor do lago de fogo e enxofre? Então percebemos que o conceito do sexto mandamento na visão do Novo Testamento, ele é mais amplo. Amém. Então vamos para o sétimo mandamento, que diz assim: não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Ensinamento de Cristo sobre o adultério. Mateus capítulo 5, versículo 27 ao versículo 28 nos diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Vamos à leitura de Marcos também? Não, vamos ler Mateus 15, 19. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Isso. Ali na sua tela, nós temos ali Marcos, capítulo 10, 11 e 12, e temos também Mateus 19, 9. Ali você pode ler depois com um pouco mais de atenção, após aí a escola bíblica. Jesus vai falar que não se deve repudiar, as pessoas não se devem separar-se, né, o casal, por qualquer motivo, ou seja, que não se deve repudiar a mulher e casar novamente. O mestre traz um ensinamento ali, né, que se não for por causa da prostituição, da traição, da infidelidade, não se deve ter separação. Não é a vontade de Deus, não é o propósito de Deus. Paulo, depois escrevendo também, ele fala que o homem e a mulher não devem se separar, mas se separar, estes não devem pecar. Ou seja, não se devem se relacionar intimamente com outra pessoa que não seja o marido e a mulher. Tá? Mas o que Jesus traz também, e que tem de importante para agora, neste momento? Jesus fala que aquele que no coração, através do olhar, que o homem que olhou com malícia para uma mulher, no coração, no íntimo, já adulterou com ela. Mateus capítulo 15, 19 também fala sobre isso, que do coração do homem procede o mal, o pecado, procede os homicídios, procede o adultério. Do coração. Então, nós percebemos que se no conceito da antiga aliança, esse sétimo mandamento, que consistia em pegar um homem e uma mulher no ato do adultério, e ambos deveriam ser punidos porque adulteraram, nós vemos Jesus aqui falando: olha, não precisa ter o relacionamento físico, não precisa ter o contato corporal, se no coração, se na mente desejou, já adulterou. Irmãos, é um conceito ampliado. Não está invalidando mandamento algum, está ampliando o conceito de um mandamento que já existe. Vamos seguir então? Vamos lá para o 8º mandamento? Assim, para nós concluirmos aí, 1 Coríntios 6,10, o apóstolo Paulo escrevendo vai dizer que os adúlteros não herdarão também o reino dos céus, ou seja, o reino de Deus. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Então, irmãos, muito cuidado, né? Muito cuidado com o olho, muito cuidado com o coração, porque precisamos ter olhos puros e coração puro. Olhos, coração e mente santificados para o nosso Deus. Amém. Louvado seja Deus. Então vamos para o 8º mandamento, que nos diz: não furtarás. Êxodo capítulo 20, versículo 15. Jesus orienta a cumprir este mandamento. Vamos à leitura, Mateus capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 19. Diz assim: eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse-lhe: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida,
guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso, então, o Senhor aqui cita, né, que não devemos roubar. Novamente, ele traz aqui a importância de guardar esse mandamento. Mateus 22, 21. Diz assim: dizem-lhe eles, dá de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Isso. Então nós temos ali, Jesus orienta a cumprir esse mandamento. Está ali na sua tela, Mateus 19, versículo 16 ao 19. Temos ali, Jesus ensina a não roubar ao homem e nem a Deus. Aqui é interessante, passagem bem conhecida também. Jesus é interrogado por aquelas pessoas se eles deveriam pagar ou não pagar imposto, tributo. E Jesus então pede uma moeda, alguém entrega a moeda para ele. Jesus fala assim: de quem que é a inscrição e a face que tem nessa moeda? E eles falam: de César. Então Jesus fala: olha, pois dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então Jesus aqui, ele fala: não roube nem ao homem, mas não roubem também nem a Deus. Então eu posso desonrar e descumprir o 8º mandamento, que é não furtar, numa visão ampliada do Novo Testamento, não apenas quando eu roubo o homem, não é apenas um mandamento relacionado ao próximo, mas quando eu roubo a Deus, eu também descumpro esse mandamento. E eu não vou entrar hoje por questão de tempo no assunto, mas Malaquias capítulo 3, leia na sua casa Malaquias capítulo 3, tem um ensinamento ali de como nós roubamos a Deus. De quando o homem é infiel a Deus e rouba a Deus. Lembra? Malaquias capítulo 3 tem uma lição muito importante de como nós roubamos a Deus. E de como Deus espera que nós sejamos fiéis a Ele e não roubamos a Ele. E por último ali, Efésios capítulo 4, versículo 28. Efésios 4, 28. O Moio estará fazendo a leitura. Aquele que furtava, não furte, mas antes trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir os necessitados. Isso, então em Efésios capítulo 4, versículo 28, o apóstolo Paulo fala: aquele que furtava, que não furtes mais, mas pelo contrário, que trabalhe com as suas mãos, que se esforce, que seja honesto, que seja digno da sua profissão, e se tiver ainda alguma coisa, se possível, reparta com aqueles que têm mais necessidades. E por último ali, 1 Coríntios 6,10, onde o apóstolo Paulo também escrevendo, fala que os ladrões não herdarão também o reino de Deus. Então nós vemos que o 8º mandamento também teve o seu conceito ampliado na visão do Novo Testamento, e por isso ele é válido. Amém, irmãos. Então vamos para o 9º mandamento, que nos diz assim: não dirás falso testemunho. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, e os mentirosos seus filhos. João capítulo 8, versículo 44 nos diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso, então o 9º mandamento sobre o falso testemunho, ele se traduz fácil pela mentira. Jesus ensina aqui que o mentiroso é filho do diabo, que aquele que mente, ou seja, falam palavras mentirosas, que vive uma vida mentirosa, que age e pratica a mentira, que este se torna filho do diabo, que o diabo é mentiroso.
Lá em Efésios capítulo 4, versículo 25, o que nos diz lá, irmão Ivo? Efésios 4, 25. Efésios 4, 25 nos diz: por isso deixamos a mentira, fale cada um a verdade como com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Isso, então Paulo fala aqui. Por isso deixe a mentira e fale a verdade uns para com os outros, pois somos membros um dos outros. Ou seja, não viva, não fale, não viva de mentiras. É o que o apóstolo Paulo instrui. E novamente em Apocalipse 21:8, onde nós temos ali que os mentirosos também serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então nós temos aqui o 9º mandamento sobre o não mentir, não dar falso testemunho. Também num conceito ampliado no Novo Testamento, quando Jesus fala que os mentirosos são filhos do diabo e não filhos de Deus. Quando o apóstolo Paulo instrui que devemos deixar a mentira e falar e viver a verdade. Quando o Apocalipse registra que os mentirosos serão jogados e lançados no lago de fogo e enxofre. Então, entendemos que o 9º mandamento, ele é válido no conceito do Novo Testamento e é válido, então, em nossos dias. Amém, irmãos? Então vamos para o 10º mandamento, que nos diz: não cobiçarás. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Jesus disse: a cobiça nasce do coração do homem. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Faremos a leitura, pastor? Esse é o mesmo texto que nós lemos ali, quando falamos sobre o adultério, quando Jesus falou assim, ó, se você cobiçar no pensamento, no coração, né, uma mulher, você já adulterou com ela. Então, assim, nesse mesmo conceito da cobiça nascer no coração, você se encontra também em Mateus 15, 19. Então, por questão de tempo, não vamos refazer a leitura, mas o conceito aqui, Jesus falando que a cobiça nasce no coração do homem. E eu quero dizer que nasce no coração do homem que não tem Deus. Porque uma pessoa que tem Deus na vida, que tem Deus no coração, que tem o sangue de Cristo na sua vida, não pode cobiçar aquilo que não é seu. Não pode ter inveja, desejo por aquilo que é dos outros. Pois não é uma atitude de um cristão. Atos capítulo 20, versículo 33. Irmão Ivo, por favor. Atos 20, 33. De ninguém cobice a prata, nem o ouro, nem vestes. Isso. Paulo falando aqui de uma forma simplificada. Não cobice nem a prata e nem o ouro. Ou seja, nem aquilo que é de muito valor, uma casa, o dinheiro, a posição, o status de outra pessoa. Não cobice isso. Aquilo que é de extremo valor, Paulo coloca a prata e o ouro. E nem aquilo que é mais comum, como roupas. Como roupas, utensílios, né, objetos. Não cobice aquilo que não é seu. Paulo está instruindo aqui. Lá, Atos capítulo 20, versículo 33. Então vemos aqui novamente, né, um conceito do 10º mandamento na visão aqui do Novo Testamento. E por último, Gálatas capítulo 5, versículo 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Isso. Então não devemos ser cobiçosos e invejando uns aos outros. Se Jesus falou que a inveja, se a cobiça nasce no coração, ele está falando da seguinte forma, olha, o 10º mandamento da lei de Deus, que é não cobiçarás, se ela estiver escrita nas tábuas de carne do vosso coração, você não irá cobiçar coisa que não é sua, porque é do coração que nasce a cobiça. É isso que o mestre nos ensinou. Irmãos, e vamos finalizar o estudo. João capítulo 15, versículo 10, e depois Apocalipse 14, 12. João, capítulo 15, versículo 10 nos diz: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Jesus guardou os mandamentos do Pai, os 10 mandamentos, e permaneceu no amor do Pai. Jesus fala que nós devemos guardar os seus mandamentos, assim como ele guardou os mandamentos do Pai. Entendemos que Jesus trouxe aqui
a visão ampliada de cada um dos mandamentos e por isso devemos guardar esses mandamentos no nosso coração. Antes de eu ler Apocalipse 14 e 12, eu quero passar para o irmão Ivo que está fazendo um sinal ali. É o seguinte, eu vou fazer uma participação que o concidadão, assim, para buscar o reino, ele tem que estar fundamentado nos apóstolos e nos profetas. E o principal pedra de esquina é Jesus Cristo, como diz Efésios 2, capítulo 2 de Efésios e versículo 20. Então a gente tem que estar alicerçado sobre os profetas, sobre os apóstolos e sobre Jesus Cristo, e o principal, que é a cabeça de esquina, que é Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, já fazendo um gancho com isso que o irmão Ivo falou, Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Isso. Então, o Apocalipse fala que a paciência dos santos, a perseverança dos filhos de Deus, está em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Ou seja, guardar, praticar a vontade de Deus e acreditar que Jesus Cristo é o Messias, aceitá-lo como Salvador na sua vida, ser lavado pelo sangue do Cordeiro e assim praticar a fé em Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos finalizando esse estudo, terceiro estudo de uma série que temos estudado sobre os mandamentos de Deus. Na semana que vem nós falaremos um pouco do conceito histórico sobre a guarda desses mandamentos. Vamos ver através da história que houve um momento na história em que o culto a Deus, a guarda do sábado, ela foi desenhada por um poder de uma forma diferente. E por isso algumas religiões passaram a não guardar o sábado e guardar o domingo, observar o domingo como dia de descanso, ou dia de louvor, ou dia de adoração. Mas vamos ver que a Bíblia não traz esse ensinamento sobre a guarda de um dia que não seja o sábado. O único dia guardado pela Bíblia é o sábado, e não traz a guarda de nenhum outro dia. Então nós vamos na semana que vem falar um pouco sobre isso. Hoje vimos que a lei de Deus, no conceito geral do Novo Testamento, ela é vigente num conceito muito mais ampliado. E como que isso, digamos assim, ao decorrer dos tempos, como que ela foi modificada? Como que algumas religiões entendem, interpretam essa lei? Isso nós estaremos vendo a partir da semana que vem. Temos alguma outra participação, Luiz, ou podemos fazer a oração? Temos aqui um comentário da irmã Cida que ela diz assim: o Eterno abençoe cada dia os irmãos por trazer o conhecimento aos mandamentos do Senhor e lembrar a cada um que o nosso Deus é único e verdadeiro. Seus mandamentos são luz para os nossos pés. Eles são nossa bússola e instrumento para todo aquele que nele crê. Ela sugere a leitura ali de Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 48. E também de Êxodo capítulo 20, versículo 17. Ela diz assim que é bem amplo nessa questão. Então, irmãos, vocês que anotem aí a leitura que a irmã Cida sugere, façam essa leitura em casa. Agradecemos também aos irmãos que mandaram sua participação. Seu Pai seja convosco. Que Deus abençoe a todos. Tenham um feliz sábado em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por este momento. Pai eterno, Deus poderoso, bendito, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. O tempo, Deus querido, passou realmente rápido. Não sabemos, ó Pai querido, se ficou alguma dúvida, alguma questão que não foi respondida. Mas te pedimos, Pai, que o Senhor traga o esclarecimento, o entendimento, para todos aqueles que o Senhor assim desejar, Pai, que andem conforme a Tua vontade. Nós, ó Pai, cada um de nós, ó Pai, que desejamos andar conforme a Sua vontade, nos traz o entendimento, o esclarecimento da Tua perfeita vontade, Senhor, para que possamos andar nos Seus preceitos, possamos andar, Santo Deus, nos Seus caminhos, e assim Te honrar e Te obedecer, como o Seu Filho Jesus Cristo assim o fez. Em nome de Jesus, abençoe cada vida, cada família, cada irmão, ó Pai querido, que está acompanhando essa programação ou não.
mas que o Senhor abençoe a vida, Senhor, de cada um, que haja paz, que haja alegria, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre cada lar e sobre cada vida, em o nome santo, bendito e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Então, antes de encerrarmos, eu peço novamente aos irmãos que se inscrevam no nosso canal do YouTube. Lá tem os estudos anteriores disponíveis. Na última tela que nós estará aparecendo aí para os irmãos, também estará tendo um QR Code que se os irmãos colocarem o celular ali com a câmera ligada, ele vai estar direcionando para a nossa página do YouTube. Então se inscrevam, vejam os estudos anteriores e também agradecemos a todos que acompanharam esse estudo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que assim seja. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Então, em nome do Senhor Jesus, nós finalizamos esse estudo. Lembrando aos irmãos que às 15 horas temos a hora da criança e às 18 horas temos o momento do louvor. Que a paz seja convosco, um feliz sábado a todos.